E hoje nós conversamos com a secretária de Saúde de Balneário Camboriú, Leila Crócomo, para falar sobre um assunto muito importante. Adilson de Souza. Verdade, Balneário Camboriú chegou a 6.776 casos confirmados de coronavírus no domingo. Ontem, portanto, no último boletim, de ontem para hoje, foram registrados 19 novos casos positivos para a doença. Vamos saber como está esta situação e o nosso trabalho aqui na cidade, a saúde, os nossos leitos também, com a Leila. Bom dia, secretária Leila. Bom dia Dilson, bom dia Caleb e todos os ouvintes da Rádio Menino. Secretária, nós estamos acompanhando, parece que um aumento no número de casos, não só aqui em Balneário Camboriú, mas também em outras cidades, de pessoas infectadas com a Covid-19 e também o aumento das pessoas em área pública, o descuido na utilização de máscara, daqueles protocolos de higiene que anteriormente nós tínhamos, como por exemplo, chegava em casa, tirava a roupa, separava, hoje não, chega em casa, senta com a mesma roupa no sofá, né, a máscara. Eu conversei com um amigo esses dias, eu falei, você tá usando a máscara? Não, tô me cuidando, tô usando a máscara. Faz quanto tempo que você não lava essa máscara? Falou, nossa, faz uma semana. Secretária, os cuidados ainda estão valendo, estamos em plena pandemia. Conta pra gente sobre a visão da Secretaria de Saúde em relação à situação que vive Balneário Camboriú hoje e também todo o contexto. Sim, a gente vem alertando aí já há alguns dias, né? A importância de não esquecer esses hábitos de higiene, que os números estavam diminuindo, mas que era importante manter esses hábitos, o uso da máscara. A gente vem observando, sim, a gente viu aí esse feriadão, o que houve, né? As pessoas esquecendo totalmente de que há um vírus ainda e que mata. Então o verão, a gente tem essa preocupação realmente, porque o verão vai fazer isso, que as pessoas tirem a máscara devido ao calor, mas o que a gente pode fazer é fiscalizar, é ficar em cima, é orientar, falar constantemente que o vírus ainda está circulante, não só no nosso município, né, mas aqui, principalmente na nossa região, que a gente está ainda no grau de risco amarelo, que é grave. Então, tem que alertar e mostrar números. Realmente os nossos números aumentaram, né, de uma semana para outra. A gente vinha aí com uma média de 20, 30 casos ao dia, voltou para 50, claro, ontem, final de semana, diminui, porém a situação ainda é de risco, ainda a gente tem que se alertar, não podemos descuidar aí do uso da máscara, da higiene das mãos. A gente observou que também outros vírus, né, diminuíram a circulação, como H1N1, o vírus comum da gripe, em função desses hábitos de higiene, né? Proteger a boca e o nariz ao tossir. Então, são hábitos que a gente deveria ter sempre, porém agora é uma doença grave, é uma doença de risco e que leva à morte. Então, é importante que todos tenham essa consciência, não só, às vezes, da preocupação de pegar, de se contaminar, mas de levar para casa, né? Que aí tem um idoso, tem um grupo de risco lá, uma pessoa que já tem uma doença crônica, então é muito importante manter aí esses hábitos. Isso que a gente ainda não contabilizou os números, digamos assim, não somamos os 14 dias, que é uma média que se dá pós-feriado do dia 12, né, secretária? Que estava tudo lotado, né? Isso, a gente tem aí sempre um prazo aí de 15 dias para avaliar. A gente já tinha essa preocupação do feriadão do dia 7, mas se manteve tranquilo. Eu acho que até foi um pouco menos a movimentação, choveu, né? Mas agora esse último feriado realmente explodiu aí, as pessoas na rua. A gente entende que quem vem de férias, né, talvez lá na sua cidade não tenha esses hábitos, porém quando chega numa cidade que tem aquela preocupação, que tem um vírus circulante maior, que talvez você venha de uma cidade menor, de pouca circulação, aqui a gente tem outra circulação, tem outros hábitos, né, muito ao ar livre. Então quem vem para cá tem que se proteger também, tem que pensar aí na sua família e principalmente proteger as pessoas, os nossos moradores que precisam trabalhar e que estão expostos a esse vírus. Então são duas situações diferentes. Quem está de férias precisa cuidar também de quem está trabalhando, isso é muito importante. Então a gente tem aí agora mais 10 dias só, né, para a gente observar esse número de casos. Esses casos que aumentaram essa semana, ele não é reflexo do feriadão, a gente tem ainda mais alguns dias aí para observar o que ficou, o saldo do feriadão, é isso que a gente tem a preocupação agora.
Secretária, nós vimos a cidade de Barcelona agora com a possibilidade do fechamento na Espanha. Nós vimos também a mudança de horários liberados de comércios na França, né? O presidente Macron já determinou a partir das 9 horas da noite até as 6 horas da manhã, fecha tudo. A Itália, com um número recorde de pessoas infectadas nas últimas 24 horas, e outros países em alerta, inclusive o Reino Unido, para possível segunda onda. Balneário Camboriú hoje comportaria a segunda onda, caso aconteça, e não digo só numa questão de infraestrutura, mas também de capacidade emocional dos profissionais que estão muito cansados e abalados com tudo que já viveram, os profissionais de saúde, digo. Sim, a gente observa que nos países que já passaram, né, que a gente vem depois sempre, né, a gente pode observar e tirar exemplos positivos de outros países, principalmente da Europa, que já tem uma outra estrutura até de hospital, né, dessa estrutura da saúde. Então a gente tem que seguir exemplos e evitar que a gente tenha essa segunda onda aí. E o único jeito é a gente usar máscara e ter os mesmos cuidados que a gente teve. A mesma preocupação que hoje as pessoas têm diminuído, essa preocupação, já estão relaxando essas medidas aí de higiene, a gente tem que seguir esses exemplos. Hoje eles já estão voltando para o inverno, então a gente sempre sabe que o inverno, o vírus ele se mantém mais vivo, né, mantém por mais tempo vivo no ambiente. Isso é outra preocupação, que não é a nossa fase agora, né, a gente está ainda na fase da liberação, de indo para o verão, então a gente vai passar por todas as fases que eles passaram. Nós sim temos essa preocupação com os profissionais, porque no início foi uma contaminação assim muito grande, né? Foi preocupante, mas a nossa estrutura hospitalar, nossa estrutura aí ainda se mantém, né? A gente vem mantendo as equipes para atender, principalmente no hospital, no centro lá de tratamento para o Covid, no Semática, né? Anexo ao Ruth Cardoso, a gente tem essa estrutura sim, mas os profissionais realmente, todos nós da linha de frente que estávamos trabalhando já desde março, fevereiro, quando teve a primeira família que foi observada, né? Todos sabem que eu já vinha dentro da vigilância epidemiológica nesse trabalho, então a gente acompanhou desde o início. Realmente a equipe está cansada. Agora a gente estava no momento de poder liberar férias para toda essa equipe. Isso vai desde o motorista, o agente de saúde, agente da dengue. Então a gente até aproveita e agradece todas as equipes, não só do hospital, porque a gente tem toda uma equipe, toda uma infraestrutura da Secretaria de Saúde, né? Não só da nossa saúde, mas como tem os hospitais aí privados. Então, assim, realmente é um momento já de cansaço, mas que a gente vai manter sim as nossas equipes, a nossa estrutura, o número de leitos aí a gente conseguiu agora que o Estado repassasse aí o repasse financeiro, então a gente está mantendo sim o nosso serviço, mantendo os exames, né, que é importante para o diagnóstico, é importante que as pessoas saibam se é positivo para ficar em casa, porém fica o alerta. Se você tem sintomas gripais, que são os sintomas do Covid, permaneça em casa, avise no trabalho, não circule, também não adianta só não ir trabalhar e continuar indo para a rua, né, se movimentando. Então se cuide, por favor, que não é só a sua saúde que está em risco, é a saúde da pessoa próxima, a saúde dentro da sua casa, no seu trabalho. Então a gente sempre tem orientação. Se você está com sintomas do coronavírus, você deve alertar, procurar um serviço de saúde para fazer essa avaliação e já ficar em isolamento. Isso você protege muito o risco de contaminação das outras pessoas, principalmente com quem a gente convive. Isso é muito importante já não esquecer esse alerta. A gente tinha muito medo no começo, né? Muitas pessoas se cuidaram mais, como você falou, o seu amigo aí, até na higiene da máscara. Então, são cuidados tão primordiais e tão pequenos que a gente consegue aí no dia a dia se manter aí, quem não pegou ainda, e ainda a preocupação de quem pegou, né? Sabe-se hoje já que tem algumas pessoas que estão se reinfectando, né? Após 4, 5 meses, dependendo aí do organismo de cada um. Então tem que não importa se você já pegou, os cuidados são os mesmos, você tem que manter aí esses cuidados sempre. Sim. Secretária, o tempo está passando rápido, mas eu preciso fazer uma pergunta para a senhora. O Ministério Público do Estado obteve uma medida liminar
garantindo a continuidade da prestação do serviço público de hemodiálise aos pacientes, né? Essa liminar determina que o Estado e Balneário Camboriú tomem as medidas necessárias, deram um prazo de 5 dias. E ainda foi divulgado pelo Ministério Público que a Fundação ProRim, que presta esse serviço aqui na nossa micro-região da Foz do Rio Itajaí, informou que o município de Balneário Camboriú não repassava os valores recebidos pelo Ministério da Saúde desde o mês de abril deste ano. É uma situação que a gente, quando pega uma frente de trabalho, vem, né, sempre a herança, digamos assim. A gente já encontrou essa situação desde abril, né, como você falou. Então, foi realmente, como é que eu vou explicar para facilitar? Se a ProRim atendia 45 pacientes, digamos assim, era repassado um valor menor de 40, uma média, né? Então, a ProRim é uma prestadora de serviço para pacientes renais crônicos. É a nossa responsabilidade da Secretaria de Saúde fazer esse repasse financeiro aí, como qualquer outro prestador, né, que a gente tem, que atende os nossos pacientes da rede. Então, o repasse realmente estava aí defasado, existia essa diferença aí de valores, que a gente foi ajustando na medida aqui do tempo, dos meses que se passaram até hoje, mas hoje nenhum paciente deixou de ser atendido até hoje, né? Eu também recebi aí essa notificação, a gente já atualizou esses valores, inclusive o contrato, né, dessa prestação de serviço já foi um momento que também já estava vencendo, e aí já foi reajustado com novos valores. Nenhum paciente deixou de ser atendido, reforço, né, e que a situação aí já foi regularizada. Então a gente realmente tem esse tempo aí de resposta, mas a situação já foi regularizada, os valores já estão sendo repassados e nenhum paciente deixou de ser atendido. Eu gosto de falar e de lembrar que o paciente renal crônico é um problema de saúde pública. O paciente ele tem que ser tratado na nossa atenção básica antes de ficar crônico. Então, o paciente hipertenso, diabético, ele tem que ser controlado para que ele não tenha esse problema renal. O problema renal já é uma fase a mais adiantada da doença, mas são doenças que podem ser evitadas se o paciente tiver a sua saúde aí controlada, tomar a medicação direitinho, no tempo certo, fazer atividade física. Então, não só nós, como paciente, ele tem aí um compromisso com a sua saúde para evitar que esse paciente fique crônico. Então, a nossa responsabilidade também é de evitar porque se eu disser que eu vou investir cada vez mais lá na frente no paciente crônico, isso é um erro da administração. Eu tenho que investir na base, na atenção primária, para que esse paciente evite de cronificar, né? Evite de ter uma complicação aí passando por uma doença renal crônica que vai para a máquina. Todos sabem o quanto é difícil um paciente na máquina fazendo, né, todo aquele procedimento lá da hemodiálise. Então, o nosso investimento realmente tem que ser na atenção primária, evitando que esse paciente. Porém, a partir do momento que o paciente já está lá nessa fase de tratamento, cabe a nós sim manter esse tratamento e fazer aí esses repasses, que é a nossa obrigação. Então, só reforçando, Balneário Camboriú não foi só um problema, e ainda existia o repasse dos pacientes com Covid, né, que era um tratamento mais delicado, que houve aí mais investimento da clínica, como todos porque o que eles nos questionavam é que eles tiveram mais despesas, que os insumos estavam mais caros, né, tanto para hemodiálise quanto para qualquer servidor, para qualquer prestador de serviço. E aí a gente está fazendo o repasse certinho, está atualizando aí todo esse compromisso que a gente tem tanto com a Renal, aqui em Balneário Camboriú, como os outros prestadores também. Secretária de Saúde, Balneário Camboriú, Leila Crocomo, muito obrigado pela entrevista, pelas explicações, um bom dia. Bom dia, obrigado e bom trabalho a todos. Eu queria só fazer um alerta ainda, falando da nossa vacinação. A vacinação permanece, né? A gente, sábado, foi muito bom, foi bom o trabalho, foi um dia bonito, as pessoas foram levar suas crianças, os adultos também se vacinaram. Porém, a gente segue aí mais 2 semanas com essa vacinação, então vamos continuar falando durante a semana aí. Eu agradeço vocês para a gente estar chamando essas pessoas para levarem suas crianças aos postos de saúde.